Irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versos 51 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versos 51 em diante. Já está projetado também, se você está sem Bíblia ou não conseguiu achar. Você pode seguir na tela. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Glória a Deus. O que os irmãos acharam da ceia da mesa? Da mesa da ceia. E ali o vinho sendo derramado ali, o que os irmãos acharam? Isso aí é a engenhosidade da Thaís, com a ajuda do Gide. Mas está lindo, hein? Glória a Deus. Amém. Está aí nosso tema, não é? Como nos alimentar de Jesus. Como é que você pode se alimentar de Jesus? Irmãos, eu quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente para afastar a fraqueza, a doença, a morte, nós precisamos nos alimentar espiritualmente se queremos nos fortalecer, viver com saúde espiritual e vida espiritual. E assim como no mundo físico, sentir fome é um dos sintomas básicos de que estamos vivos, porque o corpo doente para de sentir fome. Eu liguei para uma irmãzinha para saber como ela estava, ela disse: estou mal, não consigo comer. Assim também, quem não sente fome espiritual está espiritualmente enfermo. Então, se você não sente falta da oração, não sente falta da palavra, ou da comunhão com Cristo, você está sofrendo de inapetência espiritual e muito provavelmente você está subnutrido espiritualmente falando e pode estar vulnerável aos ataques do inimigo. Porque
A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para você não ficar vulnerável às astutas ciladas do diabo. Sem contar, irmãos, que esse mundo oferece pseudos alimentos, que não consegue saciar a fome espiritual. O sucesso, o entretenimento, o prazer, vícios, posses, etc. Ou seja, muitos estão bem alimentados fisicamente e desnutridos espiritualmente, porque a fome espiritual não se satisfaz com coisas materiais. E no final de tudo, o que permanece é um vazio existencial, uma carência espiritual, uma falta de sentido para a existência, porque tudo isso só pode ser mitigado por Jesus. Por isso, ele se apresenta como o alimento espiritual. Irmãos, esse texto acontece logo após a multiplicação dos pães, em João 6. Versos de 1 a 5, em que o povo estava seguindo Jesus mais pelo pão que perece do que pelo pão que se projeta para a eternidade. E quando Jesus percebeu essa motivação utilitarista, materialista, ele aproveitou para contrastar o pão que perece com o pão que dura para sempre. Queridos, quantos não são aqueles ainda hoje que procuram Jesus somente em razão do pão que perece, especialmente estimulados por uma pregação de um evangelho distorcido, com ênfase na prosperidade, no triunfalismo, motivados somente pelas bênçãos materiais, pelas conquistas pessoais, pela mobilidade social que pode fazer em nome da fé. Não há nada de errado com isso, irmãos. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar. As bênçãos materiais ainda fazem parte, aliás, são espirituais, tudo é espiritual. Mas o problema está em buscar Jesus somente pelo pão que perece. Por causa disso, Jesus elevou o tema para o plano espiritual, afirmando ser ele o pão da vida que desceu do céu e que quem dele se alimenta, viveria. Se alimentasse, digo, viveria para sempre. Por isso, hoje, com base nesse texto lido, eu quero responder essa pergunta: como você pode se alimentar de Jesus? Amém? Você pode se alimentar de Jesus tendo com ele, em primeiro lugar, uma experiência pessoal. Verso 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Há muita figura envolvida nesse texto, muita metáfora. Então eu quero explicar para os irmãos e fazer uma aplicação. Jesus está se referindo à sua morte sacrificial na cruz, onde ele ofereceria o seu corpo, a sua carne, ele derramaria o seu sangue para a salvação da humanidade. Por isso a expressão pão que eu lhe der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, dar a carne e o sangue significa morrer. A morte de Jesus é o pão que nos salva. E comer aqui é uma metáfora para crer. Para receber essa entrega por fé,
como quem se alimenta de algo essencial à vida. E neste sentido, assim como precisamos da comida para viver, nós precisamos de Jesus para ter a vida eterna. Verso 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No verso 58, Jesus contrasta o maná, alimento dado por Deus lá no deserto, com ele mesmo, o pão espiritual que dá a vida eterna. Se não, veja o verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Amém, queridos? O alimento material que os seus antepassados comeram, está dizendo Jesus, não impediu que morressem. Mas eu sou o verdadeiro pão, e quem se alimenta de mim vive eternamente. O maná era sombra, era figura do que seria realidade em Jesus. O maná sustentou os israelitas temporariamente, mas não deu vida eterna. Por isso que Jesus diz em João 11:2, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Amém, queridos? Irmãos, a salvação e a vida espiritual dependem de um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, baseado no sacrifício que Ele fez por nós. A Bíblia diz que todos nós entramos na existência já mortos espiritualmente falando, já somos moradores do império das trevas desde que nascemos. E precisamos ser transportados para o reino do Filho do seu amor. Por causa daquilo que os teólogos chamam de solidariedade da raça, ou seja, o veneno do pecado entrou na humanidade. Como Davi reconheceu no Salmo 51, quando disse, em pecado fui concebido. E Paulo afirmou em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, do ponto de vista espiritual, todos nós já nascemos mortos. Mas a pessoa pode ser convencida pelo Espírito Santo do seu estado de morte espiritual, e eu espero que isso aconteça aqui, nessa manhã, hoje. E ela pode responder a isso se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele foi o pão vivo que desceu do céu para dar a sua vida em resgate de muitos. Então essa pessoa recebe vida espiritual, recebe vida eterna. Por quê? Porque se apropriou do sacrifício de Jesus na cruz, ou seja, comeu da sua carne, bebeu do seu sangue derramado na cruz, para remissão de pecados, ou seja, recebeu a vida eterna. Amém? Recebeu o perdão dos seus pecados, se tornou uma nova criatura. Amém? Foi habitada pelo Espírito Santo de Deus. E ao tentar dar uma interpretação literal para as palavras de Jesus, os judeus ficaram confusos, chocados.
Verso 52 diz que disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então que Deus conceda a você hoje o discernimento espiritual, a revelação que esses judeus não tiveram. Então hoje mesmo, você que se sente morto espiritualmente falando, sem certeza da sua salvação, com um vazio no coração, hoje mesmo você pode se converter a Jesus, você pode nascer de novo, você pode se tornar nova criatura, você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, admitindo que você nasceu em pecado e que, sendo o salário do pecado é a morte, você nasceu morto espiritualmente falando, mas que através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus em seu favor, você pode dele receber vida eterna, e dessa maneira você pode hoje mesmo comer da carne e beber do sangue de Jesus. Alimenta-se de Jesus quem tem um encontro pessoal com ele. Segundo lugar, você se alimenta de Jesus encarnando os seus princípios na própria vida. Verso 53 diz: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, sem Cristo não temos vida espiritual em nós. Verso 55, ele diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e disse: quem quiser ter parte comigo, precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Irmãos, se não podemos interpretar literalmente essa expressão, nos resta entender o significado espiritual dela. Então, neste sentido, comer da carne e beber do sangue de Jesus significa encarnar seus princípios na vida, seus ensinos presentes na palavra de Deus. Então, você se alimenta de Jesus quando procura conhecer seus ensinos, deixando que os mesmos rodem como um software na sua mente, no seu espírito, até que comece a fazer parte do seu ser. O ensino de Jesus, crido, praticado, pavimenta a caminhada com segurança e estabilidade diante das intempéries da vida. Foi o que Jesus disse em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Isso é a estabilidade de quem come da carne e bebe do sangue de Jesus, encarnando seus princípios na vida. Terceiro lugar, irmãos, você se alimenta de Jesus se deixando transformar à semelhança dele. Verso 56 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão,
Irmãos, assim como o alimento se torna parte do que somos, quem se alimenta de Jesus se torna semelhante a Ele. Em Romanos capítulo 8, verso 29, diz que Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem do seu Filho, ou seja, tornar-se semelhante a Ele. Então, irmãos, a relação com Jesus precisa alcançar esse nível de comprometimento em fé, em confiança, em entrega, onde se possa afirmar: Jesus é Senhor da minha vida, para mim o viver é Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo e Cristo se fundiram de tal maneira que Paulo diz: podem me imitar, porque eu sou imitador dele. Aleluia. Para ser mais prático, se deixar transformar a semelhança dele significa olhar com seu olhar de amor, agir com seus gestos de misericórdia, caminhar no seu caminho de justiça e verdade, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, acolher as pessoas como ele acolheu. Irmãos, essa deveria ser a nossa grande ambição, nos tornar mais parecidos com Jesus para fazer mais por Ele. Vou repetir. Nos tornar mais semelhantes a Jesus para fazer mais por Ele. E quarto lugar, você se alimenta de Jesus cultivando intimidade com Ele. Verso 56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então você permanece em Jesus, mantendo uma comunhão vital com Ele, uma união mútua, porque é você nele, Ele em você, duradoura, muito própria de quem busca a sua vontade, de quem é sustentado por Ele. E Jesus permanece em você, transformando o seu interior, conduzindo a sua vida. Enfim, trata-se de uma comunhão íntima, profunda e transformadora. Amém? Quando você come da carne e bebe do sangue de Jesus, você é transformado. Então, queridos, alimentar de Jesus é buscar relacionamento diário com Ele, é recebê-lo como fonte diária de sustento espiritual, é depender dEle para viver, é decidir, para resistir o pecado, para frutificar. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E saiba que essa comunhão é tão necessária quanto o alimento para o corpo. E a verdade central desse verso é: só há verdadeira vida quando estamos em comunhão com Jesus. Amém? Em último lugar, você se alimenta de Jesus, recebendo dele a vida para o cumprimento da sua missão na terra. Verso 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui Jesus compara
a sua relação com o Pai com a nossa relação com Ele, dizendo: assim como eu vivo pelo Pai, vocês são chamados a viver por mim. Ou seja, assim como Jesus recebeu vida do Pai para cumprir a sua missão, nós precisamos receber vida dele para cumprirmos a nossa missão. Amém, queridos? Isso significa ter Jesus como fonte, como direção e motivo da vida. A viver por Ele como Ele viveu pelo Pai. A nos alimentar da presença dEle, da palavra dEle, fazer dEle nossa força diária. Então, queridos, nossas escolhas, palavras e atitudes precisam indicar que Jesus é o nosso verdadeiro sustento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta dele, passa a viver por ele. Isso significa não apenas viver em Cristo, mas viver por Cristo. E quem vive por Jesus, faz escolhas com base no que agrada a Ele, faz dele a motivação para a vida, faz tudo em nome dele, dando por ele graças a Deus Pai. E quem vive por Jesus encontra força renovada, como galho na videira. Então você pode dizer a ele: Jesus, eu não quero apenas crer em ti, eu quero viver por ti. Quero que sejas o meu sustento, minha direção, o motivo da minha vida todos os dias. Especialmente se você está tentando viver na força do braço. Hoje, nessa manhã, Jesus convida você a se render, a confiar, a depender dele como sua fonte. Amém, queridos? Amém, amém, amém? Amém. Alimentar-se de Jesus é recebê-lo como Senhor e Salvador da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Alimentar-se de Jesus é praticar seus ensinos. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Alimentar-se de Jesus é se deixar transformar à semelhança dele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Alimentar-se de Jesus é depender dele todos os dias para viver para a glória dele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa mesa representa simbolicamente tudo o que acabei de falar. E você pode participar desse momento com espírito de oração, dizendo: Deus, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode tomar essa decisão hoje. E você pode dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ser transformado de glória em glória, à semelhança de Jesus. Senhor, eu quero depender de Ti todos os dias. De Ti eu quero receber força, graça, unção, sabedoria, poder, para poder proceder na vida de acordo com a vontade de Deus. As plantinhas escondem a gente, eu vou ficar aqui, ó. Amém, queridos? Eu queria chamar a pastora Bebel. Nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Quero chamar os pastores, né? Pastora Solange, pastor Marcelo. Quero chamar o pastor Luiz também. Amém. Quero chamar também a Rose Valmir, em nome de Jesus. Não sei se tem mais. Não, né? O pastor Larson está aqui. Quero chamar também o irmão Gilberto. Chamo também o irmão William para vir nos ajudar. Amém. O senhor que vai. Amém. Bebel, ora agradecendo pelo pão e dar para a Solange agradecer pelo vinho. Amém, querido. Só um momentinho. Eu quero explicar para vocês os elementos que estão aqui nessa mesa, um pouquinho diferente, né? Estas ervas que vocês estão vendo, esse verdinho, significa que quando Deus instituiu a primeira Páscoa, lá no livro de Êxodo, Ele colocou as ervas amargas que o povo deveria comer, significando a saída, a passagem do Egito para uma nova vida. E essas ervas amargas podem representar muito bem nosso pecado, né? Nossas amarguras, nossas angústias. E a passagem significa para uma vida nova em Cristo Jesus, né? O cordeiro, o pastor já falou, pregou, né? Que é a carne de Jesus, o pão, representando a carne, o sacrifício de Jesus. O pão asmos, que é este daqui. Sem fermento, porque eles não tinham tempo de deixar levedar, mas também significa a libertação dos pecados, significa a pureza espiritual. Fermento era símbolo de pecado, o pastor está me lembrando aqui, né? A libertação, a necessidade de se preparar para a Páscoa, para a passagem, para a saída, a entrega, como o pastor falou, ao Senhor Jesus Cristo. E a água correndo como o sangue de Jesus que vocês estão vendo. Jesus é a água viva. O Senhor é aquele que diz: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aleluia. O sangue de Jesus, o pastor já mencionou, já falou. E o trigo também que vocês estão vendo na mesa do Senhor. Jesus também diz sobre o trigo: se um grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele brotando, ele dá muito frutos. E é o que aconteceu com o corpo de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos e ele tem dado muitos frutos. A igreja do Senhor tem se multiplicado na terra. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Solange. Pastor Marcelo.
Querido Deus, nós estamos aqui felizes pelo que ouvimos e pelo que necessitamos de nos alimentarmos do Senhor Jesus e de dependermos do Senhor. Assim como o ar que nós respiramos, nós precisamos, Deus, do Senhor, para que possamos viver uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de propósito. E te agradecemos por esse momento de corpo, por esse momento, ó Deus, que como corpo nós celebramos a ceia de Cristo. Celebramos, ó Deus, a vida que é em Jesus, ressurreto. E te agradecemos por esse momento, Pai, que podemos celebrar como igreja de Cristo. E podemos, ó Deus, quando bebermos do suco que representa o sangue do Senhor Jesus, e quando comermos aqui também do pão, lembrarmos, Deus, que o sacrifício do Senhor Jesus por nós tem um efeito eterno, tem um efeito de não apenas uma vida boa aqui na terra, mas uma vida gloriosa contigo na glória eterna. E por isso nós devemos viver com essa expectativa, com esse senso de urgência, com esse desejo de declararmos: Maranata, vem Senhor Jesus, porque o tempo urge, Deus, e que nós sejamos luzeiros de Cristo nesse tempo que temos aqui na terra, para resplandecer a sua glória, para resplandecer a sua luz, para proclamarmos a salvação que há só no Senhor Jesus. Assim usa-nos, Deus, e abençoe esse momento como corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero te louvar, Pai, por esta mesa, por esse memorial. Quero te agradecer pelo privilégio de estar reunida aqui com o corpo de Cristo, com os meus irmãos, onde podemos nos ajudar mutuamente, podemos nos encorajar mutuamente. E nós queremos te glorificar, porque tudo isso foi porque o Senhor, no seu propósito eterno, enviou Jesus. Eu te glorifico por este suco de uva que representa o sangue de Jesus, que nos purifica diariamente, que nos lava do pecado que outrora trazia a separação da tua comunhão, da tua presença. Nós te glorificamos por este sangue que nos cobre, nos protegendo de Satanás. Senhor, nós te glorificamos por este momento e queremos te dar toda a honra e toda a glória, no nome precioso daquele que se entregou por nós. Amém. Pode. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz
do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado outro Deus, pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador. Quem era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concebeu. Oh, glória! Louvado seja Deus pelo destino eterno que Ele nos legou. E nenhum de nós merecia, porque foi graça. E nós o recebemos pela fé. Não dependeu de nossas obras, mas pela fé. Fique em espírito de oração. Obrigado. Você. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite para você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus e quer nessa manhã marcar, sinalizar
como alguém que deseja entregar a vida a Ele. E se você quer se render a Jesus e ter a posse da salvação dEle, ore comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que aquela cruz era minha. O Senhor derramou sangue em meu lugar. O sangue do Senhor me lava de todo pecado, e eu quero que isso aconteça hoje. Eu peço que tu faças de mim uma nova criatura. Que tu escreva meu nome no livro da vida. Eu peço que o teu Espírito venha habitar o meu ser. Eu quero a posse da vida eterna. Por isso eu me rendo e eu me entrego a ti. E creio, eu como da sua carne, eu bebo do seu sangue, crendo que o sacrifício de Jesus feito na cruz é suficiente para me lavar de todo pecado e fazer de mim uma nova criatura. E antes de comer do pão, beber do vinho, você pode assumir alguns propósitos diante de Deus. Agora eu falo com toda a igreja. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, repita comigo isso. Isso. Eu quero conhecer seus ensinos. E eu quero praticar seus ensinos como forma de me alimentar de ti. Diga: Senhor Jesus, eu assumo diante de Deus hoje, nesta manhã, o propósito de me deixar transformar à semelhança de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Ele, para fazer mais por Ele. Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira. De Ti eu quero receber a seiva para dar fruto. Eu quero depender de Ti todos os dias para viver para a glória do Teu nome. Amém. Coma do pão. Beba do vinho. Repete o refrão. Refrão lá para aí. Vai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela cruz, por esse sacrifício feito por nós. Obrigado pela salvação, Senhor. Aos teus pés és tudo que eu preciso para viver. Eu me renzo aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, separados pra mim, preparados pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. A ti toda honra, toda glória, Jesus. Sim, nós nos rendemos aos teus pés, nós te adoramos, Senhor, aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor, grande, grande, aleluia. Estenda a tua mão e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que ofereceu sua carne e seu sangue, o amor de Deus o Pai que enviou o Filho para nos salvar, a habitação, as consolações, a capacitação do Espírito Santo seja com a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe seu domingo e sua semana, em nome de Jesus. Eis-me aqui.